O pedido da ABESUP, a Associação Brasileira de Estudos Sociais do Uso de Psicoativos, foi muito além do que defendia originalmente a vice-procuradora-geral da República. O relator do processo, ministro Celso de Mello, propôs então uma discussão sobre o papel do amicus curiae no processo. A ABESUP, formalmente admitida como amicus curiae, busca, com os pleitos anteriormente referidos, ampliar o conteúdo material do pedido, do único pedido formulado pela douta Procuradoria-Geral da República, procedendo assim, a meu juízo, de modo incompatível com a sua posição jurídica na presente relação processual. Eis que, embora sequer ostentando qualidade para fazer instaurar o processo de controle abstrato, por ausência de legitimação ativa, inovou o objeto da demanda, como se fora verdadeiro litisconsórcio ativo e não terceiro interessado ou um terceiro especial. Não desconheço, senhor presidente, o relevo das questões suscitadas pela ABESUP, pela Associação Brasileira de Estudos Sociais do Uso de Psicoativos, e que se referem, dentre outros temas, ao uso cerimonial de plantas e substâncias alucinógenas ou psicoativas nas celebrações litúrgicas, na qualidade de, diz a ABESUP, de sacramento inerente ao ritual. Não considerarei, no meu voto sobre o mérito, a ampliação do objeto da demanda proposta pela ABESUP, cingindo-me unicamente no julgamento desta controvérsia constitucional ao exame do pedido, tal como foi estritamente delimitado pela eminente senhora Procuradora-Geral da República em exercício, a eminente Vice-Procuradora-Geral da República, doutora Débora Duprat. Os ministros não entraram no mérito do pedido formulado pela ABESUP, porque entenderam que a entidade não tem competência para formular um pedido desta abrangência, já que o julgamento não tratava especificamente do direito do cultivo do entorpecente. Como ressaltado pelo ministro Celso de Mello, elastecer as balizas objetivas e subjetivas desse mesmo processo. É preciso que isso fique bem claro, né, para que tenhamos até mesmo um precedente quanto aos poderes do terceiro, as faculdades estabelecidas em relação ao terceiro no processo. O advogado que fez a sustentação oral da ABESUP no plenário do Supremo e provocou a discussão sobre os limites do amicus curiae no processo, também é advogado da Marcha da Maconha em Brasília. O advogado, nesses movimentos, ele tem um papel fundamental. Ele serve como uma baliza entre a organização do evento, que em sua essência são jovens, né, muitas vezes idealistas, e o contato com os organismos públicos, principalmente a Secretaria de Segurança Pública, no caso do Distrito Federal. Mostrar para a polícia que o evento não é um evento que visa desordem pública e mostrar para os organizadores que o evento precisa haver uma organização, né? Precisa respeitar certas exigências que porventura possam ser colocadas pelas autoridades. Vamos legalizar a maconha no Brasil. Apesar da decisão do Supremo sobre a legalidade da Marcha da Maconha, o tema é polêmico. Acho positivo, acho que é o exercício, né, da liberdade de expressão. Se vai ser liberada ou não lá na frente, acho que é outra questão. Mas acho que a liberdade de expressão deve ser garantida. A juventude, no meu ponto de vista, ela tinha que fazer manifesto contra políticos corruptos. Corrupção dentro desse nosso Congresso. Eu acho que é válido sim deixar essas pessoas se manifestarem do jeito que elas quiserem, assim, claro, com controle, né, para que nos faça de fato apologia. Você acompanha hoje no programa Grandes Julgamentos do STF a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal que, por unanimidade, liberou a realização das marchas da maconha e outras manifestações populares nacionais. Os ministros entenderam que esse tipo de evento é um ato de liberdade de expressão e não de apologia ao crime. Acompanhe agora o voto do relator do processo, ministro Celso de Mello, e entenda por que ele foi seguido por todos os ministros da Corte.
já não haveria mais o Brasil. O relevo das questões da criança, do adolescente, nem mesmo os temas penalmente ilícitos. O que é droga? E essa proibição não se pode mais ser. O relator entendeu que a Marcha da Maconha e eventos similares são um retrato da liberdade de expressão e não uma apologia ao crime, como interpretavam alguns juízes brasileiros. A liberdade de reunião traduz meio vocacionado ao exercício, dentre outras prerrogativas, do direito à livre expressão das ideias, configurando, por isso mesmo, um precioso instrumento de concretização da liberdade de manifestação do pensamento, nela incluído o insuprimível direito de protestar. Busca-se, portanto, nesta sede processual, reafirmar o direito de qualquer cidadão expressar, em clima de liberdade, as suas convicções, de revelar o seu inconformismo, de manifestar as suas opiniões, de divulgar as suas ideias, sem sofrer repressão por parte do aparato policial do Estado. Sabemos que ideias podem ser transformadoras, ideias podem ser subversivas, ideias podem ser libertadoras, ideias podem modelar civilizações. Ele também afirmou que a polícia não tem o direito de intervir em reuniões pacíficas e ilícitas em que não haja lesão ou perturbação da ordem pública. A Constituição Federal expressamente preceitua que a todos é lícito associarem-se e reunirem-se livremente e sem armas, não podendo intervir a polícia senão para manter a ordem pública. Em qualquer assunto, é livre a manifestação do pensamento, por qualquer meio, sem dependência de censura, respondendo cada um na forma legal pelos danos que cometer. Defender a descriminalização de certas condutas previstas em lei como crime não é fazer apologia de fato criminoso ou de autor de crime. Igualmente, não configura o crime deste artigo 287 a conduta daquele que usa camiseta com a estampa da folha da maconha, por ser inócua a caracterizar o crime e por estar abrangida na garantia constitucional da liberdade de manifestação do pensamento. Durante o voto, o ministro Celso de Mello também lembrou da prisão de integrantes da banda Planet Hemp na década de 90. O grupo foi preso depois de um show em Brasília por apologia ao uso da maconha. E eles foram expostos a medidas repressivas. Por quê? Porque, segundo a autoridade policial, haveria apologia de fato criminoso pelo fato de a letra de uma das músicas referir-se ao consumo de drogas. Ou seja, esta é uma interferência brutal, quer dizer, no próprio processo de produção intelectual e artística. Mais 1000 anos de uso, sem sequer uma morte contável. Tendo em consideração as razões expostas e garantindo a todas as pessoas o exercício dos direitos fundamentais de reunião e de livre manifestação do pensamento, tais como assegurados pela Constituição da República, julgo procedente a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental para dar ao artigo 287 do Código Penal, com efeito vinculante, interpretação conforme a Constituição, aspas, de forma a excluir
É exatamente a proposta da douta Procuradoria-Geral da República, de forma a excluir qualquer exegese que possa ensejar a criminalização da defesa, da legalização das drogas ou de qualquer substância entorpecente específica, inclusive através de manifestações e eventos públicos. O voto proferido pelo ministro Celso de Mello, mente aberta, que acompanho, não me surpreendeu. Sua Excelência é um arauto das liberdades públicas e, por isso mesmo, é merecedor do reconhecimento dos concidadãos. Durante o julgamento, a liberdade de expressão foi um dos temas centrais dos debates. Todos entenderam que as marchas da maconha e eventos similares podem ser realizados, mas os ministros deixaram claro que essas manifestações devem ser pacíficas, sem o uso de armas e que também não podem ter o consumo de drogas. A observação sobre as restrições para a realização das marchas veio do ministro Luiz Fux, que também fez ressalvas sobre a proibição de menores no evento. Não é adequado que crianças e adolescentes, cuja autonomia é limitada, ainda que temporariamente, sejam compelidos à participação ativa no evento. É que o artigo 227 da Constituição Federal, com a redação conferida pela Emenda Constitucional 65, estabelece absoluta prioridade na proteção da criança, do adolescente e do jovem quanto à saúde e à dignidade. E o inciso 7º do parágrafo 3º do mesmo dispositivo constitucional inclui na sua proteção especial a adoção de programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins. Contudo, o engajamento de menores em movimentos dessa natureza, esperando-se deles a defesa ostensiva do consumo legalizado de entorpecentes como a maconha, no meu modo de ver, interfere indevidamente no processo de formação de sua autonomia e aponta em sentido oposto àquele sinalizado pela Constituição Federal no artigo 227, caput, parágrafo 3º, inciso 7º. A ministra Carmen Lúcia lembrou que nos anos 70, ela própria foi proibida de se reunir em praça pública para debater o regime político no país. Tenho um profundo gosto pela praça, porque a praça me foi negada à nossa geração durante muito tempo. Digo isso porque, no meu caso, literalmente, na Praça Afonso Arinos, onde eu tinha faculdade de Direito, era uma praça proibida para nós, e só já quase no final, 77, quase final do curso de Direito, é que isso se tornou possível com muitos alertas de todos nós estudantes. Quando Castro Alves cantou, também querendo ir à praça para ser contra as leis que davam escravatura quando ele era contra, que a praça é do povo, como o céu é do condor, realmente essa é a tônica deste julgamento, de que a praça é do povo, que na democracia ou se deixa o povo ir à praça, ou agora, muito mais no ano 2011, nós já vimos um governo cair no Estado estrangeiro, exatamente porque nós temos a praça virtual, nem essa proibição não se pode mais ter. Quando se fala em marcha, em passeatas, é importante lembrar que uma marcha ou uma passeata nada mais é do que uma reunião em movimento. E por isso está garantida pela Constituição. O ministro Ricardo Lewandowski também lembrou que o conceito de droga no mundo não é uniforme e há várias interpretações do significado de entorpecentes. Eu me permitiria, senhor presidente, fazer, evidentemente, a látere, uma pequena observação, e creio que isso não foi ainda ferida pelos eminentes ministros que me precederam, no sentido de dizer que o conceito de drogas entre nós, e mesmo no mundo, não é absoluto, não é uniforme e nem é permanente.